O Ceará venceu ontem o Iguatu por 1 a 0 em partida válida pelo Campeonato Cearense, fazendo seu 4º jogo da temporada. E a provocação que eu deixo aqui nesse vídeo é: estamos pesando a mão? O Soarizão fala aqui pro Bodega Alvinegra, esse é o pós-jogo de Ceará e Iguatu. Se você tá aqui e não é inscrito, se inscreve aqui no canal rapidinho, deixa teu like e compartilha esse vídeo, beleza? Eu conto com você. Ceará voltou a campo ontem, partida válida pelo Campeonato Cearense, às 8h30 no estádio Presidente Vargas. E acredito que fez sua melhor atuação nesse começo de ano. Jogou bem, de forma consistente, acho que assim, houveram mudanças que eram necessárias, até pela questão de tempo, de minutagem que certos atletas precisavam pegar e até para dar um descanso a outros atletas, né? Eu acho que é muito importante. Eu cobrava bastante do Léo Condé aqui no canal mesmo, nos outros vídeos, que ele desse rodagem, que desse uma profundidade melhor a esse elenco, e ele nos atendeu. O Ceará foi a campo ontem com Keiler, Dieguinho, Éder, William Machado, Matheus Bahia, Richardson e Lourenço, Matheus Araújo, Fernandinho, Ailon e Galeano. E nesse momento, nessa situação, o Ceará fez a sua atuação mais consistente. Eu tô aqui com alguns números da partida e no jogo como um todo, né? O Ceará teve 62% de posse de bola, teve 16 finalizações, chutou 7 vezes no gol ali no alvo, deu 9 chutes para fora, teve 7 escanteios e controlou a partida. Mas às vezes a gente acha que dá para ir a mais, dá para mostrar um pouco mais de vontade, um pouco mais de performance. Não tô aqui dizendo que de fato os jogadores estão jogando sem vontade, de forma alguma, não me interpretem mal. Mas por todo o controle que teve, eu acho que merecia um placar mais elástico, merecia sim que fosse de 2, 3 a 0. O goleiro do Iguatu fez algumas defesas difíceis. O Ceará perdeu gols feitos, gols claros. Tivemos 2 bolas na trave, uma do Lourenço e do Fabiano Souza, que eu vou já falar sobre ele, mas foi uma grata surpresa. E acho que, sem sombra de dúvidas, a gente fica com essa vontade de ver um pouco mais desse time, um pouco mais de futebol apresentado, né? Assim, as peças estão se encaixando. É o 4º jogo da temporada. Por isso que eu fiz essa provocação, né? Estamos pesando a mão, cobrando tanta performance assim já nesse período. Mas, sem sombra de dúvidas, fica um sinal de alerta pra gente. Eu fui pro estádio ontem, né? Inclusive, agradecer aqui meu amigo Sanatiel, que fortaleceu a gente lá com 2 cortesias ontem. Eu pude estar no estádio, né? Por isso que a gente não teve nem pré nem pós-jogo aqui no canal com live, mas eu vou fazer a live hoje, né? A gente comentando sobre esse jogo. Mas sem sombra de dúvidas, assim, não é por comparativo, mas eu acho que por todos os times da Série A que eu venho acompanhando, mostram um pouco mais assim, mostram placares mais elásticos. Nosso placar mais elástico foi 2 a 1 contra o Ferroviário, 2 a 0 contra o Tirol, e dá essa impressão que se o Ceará quisesse, o Ceará teria feito 3, 4, pouco a mais, né? Assim, por mais que nos jogos passados a performance em questão de criação, finalização e etc. pudesse ter sido, é óbvio, né? Nos jogos passados a gente cobrou muito questão de criação, a questão de preparo físico e etc. Tiveram alguns outros pontos que a gente precisou cobrar mais, mas é sempre claro, né? O Ceará poderia ter finalizado esses jogos com 3, com um pouco a mais de gols do que de fato finalizou. Acho que ontem foi um determinado jogo na qual o time não sentiu tanta parte física, até porque teve a bola no pé, conseguiu controlar bem a partida ali, sem se fazer tanto esforço. Acho que isso é um ponto que a gente deve frisar. O Iguatu, por mais que não pareça, em alguns momentos levou um certo perigo ali, aquele jogador que eu citei, né, o Matias Verdun, ele sempre buscando ser um pouco mais incisivo, até jogou pelo lado do campo ontem, ele, por mais que não seja aqueles times melhores do Iguatu que a gente viu em outras situações, mas sim levou um certo perigo, né, querendo ou não, agrediu o Ceará, tentou agredir, né, por mais que não seja assim um grande parâmetro, um grande adversário, mas a gente não deve menosprezar de forma alguma. E acaba que o jogo de ontem trouxe algumas respostas que a gente precisava, né? Eu acho que principalmente sobre a zaga, a gente questionava bastante a escalação de alguns jogadores, né? Acho que ontem Éder e William Machado, sem sombra de dúvidas, fizeram, eu acho que a melhor atuação assim do sistema defensivo do Ceará. Sofremos muito pouco, é óbvio que o Iguatu não é o time mais qualificado para que a gente tenha parâmetro a respeito disso, mas acho que por questão de comportamento, Éder e William Machado se saíram muito bem. O Éder, na sua primeira partida na temporada, não tinha sido oportunizado ainda, e por toda a desconfiança que existia sobre o atleta também, devido à baixa minutagem no ano passado, algumas atuações que não foi tão bem. Ontem acho que deu uma resposta assim para a torcida, que acredito eu que seja a dupla de zaga mais pronta que a gente tem, por mais que William Machado e Ramon Menezes tenham performado bem também, mas acho que os dois conseguiram se entender bastante, tiveram um entrosamento ali, e em determinado momento acho que passou essa impressão para
para a torcida de que o Éder e o William Machado sejam os dois zagueiros mais prontos que temos no elenco nesse momento, que conseguem performar melhor, que possam trazer mais segurança. Ponto questionável, mais uma vez, é a questão do Kehler, né? Acho que vem se criando uma situação insustentável com a torcida. Eu acho que deveria sim outros goleiros serem oportunizados nesse momento. Eu acho que o Bruno Ferreira, sem sombra de dúvidas, eu falei no pré-jogo que merecia essa vaga de titularidade, ou que pelo menos estreasse na temporada, né? A gente vai passar por uma prova de fogo há alguns dias, né? O clássico para muitos é o divisor de águas. E não sei, eu não tenho essa segurança ainda de que o Kehler seja um goleiro pronto para ir para um clássico. Espero que ele seja aquele tipo de jogador que cresce nessas situações, mas a impressão que passa às vezes não é essa. Aconteceu uma situação com a torcida, né? Toda vez que o Kehler pegava na bola, a torcida não vaiava, mas ficava aplaudindo assim num tom de deboche, né? Não tô aqui para questionar a atitude do torcedor, até porque o torcedor tem o direito de questionar as decisões do técnico, tem o direito de fazer isso, mas assim, é nítido como vem se criando uma situação insustentável nesse ponto, né? Acho que o Léo Condé poderia preservar até mesmo o atleta de estar passando por esse tipo de situação ali dentro de campo. Acho que é bem chato. O Dieguinho ontem teve uma atuação bem bacana. Acho que sem sombra de dúvidas foi o melhor em campo, assim, a meu ver. Ele e o Lourenço, com certeza. Mas uma coisa que me trouxe assim um estalo, assim, uma dúvida, é que fazia muito tempo que eu não via uma estreia de um jogador ser tão intensa, tão bacana, mostrar um futebol tão massa quanto o Fabiano mostrou pra gente ontem. Ele entrou ali na parte no segundo tempo, né? E assim, cara, que atuação, que jogador demonstrou ser, pelo menos nesse primeiro momento, né? Óbvio, a estreia do cara vem bem mais preparado fisicamente por estar jogando na Europa, né? A temporada europeia tem essa diferença com a temporada do Brasil, mas foi super consistente na defesa, muito intenso no ataque, uma força física assim de impressionar e com um futebol bem interessante, cara. Ele tem o lance, eu acho que o highlight dele nesse jogo é quando o Lourenço dá uma fatiada ali, ele mata no peito, leva pro meio, puxa pra perna esquerda e dá um balaço, cara. Que vou te contar, se ele faz aquele gol, com certeza era um dos gols mais bonitos que eu já vi no estádio. A bola bate na trave assim por infelicidade, por um capricho mesmo assim, pô, cara, merecia ter sido gol. Em outras, no decorrer do jogo, ele demonstrou, assim, muita lucidez, acertou um cruzamento perfeito na medida pro Recalde. O Recalde, infelizmente, não aproveita, né? E acho que, assim, né, algumas peças que entraram, o Matheus Araújo fez uma atuação ok, uma nota 7, acho que até por questão de ambientação, né? Não tinha jogado ainda como titular, mas teve oportunidade ontem, perdeu o gol, teve chance, né? Criou chances claras de gols também. O Galeano, acho que um pouco por conta da pressão, né? Tentou, assim, algo a mais e não foi. Até porque vão se chegando reforços, né? Principalmente ali pro lado dele. Vai começar a complicar a coisa. A questão da titularidade vai começar a ser um pouco mais... Não vai ser aquele negócio garantido, na verdade, né? Vai chegando a concorrência pra ele. Eu acho que ele tá começando a querer ir pra cima a mais, querer fazer coisas que não é da característica dele. Deu um chutaço também. Em determinado momento ali no primeiro tempo, ele acaba jogando mais pelo meio e o Ailton indo pra ponta, né? O Condé faz essa inversão. Ele tem a oportunidade de dar um chute que o goleiro de Iguatu pega, mas se não pega, seria um golaço. Será ontem, de fato, né? Criou várias chances que ou pararam no goleiro ou os jogadores acabaram perdendo. Acho que o Ceará começa a dar sinais, assim, de uma evolução, de ser um time, começar a ser um time mais consistente. E por isso eu fiz aquela pergunta, né? Será que a gente tá pesando a mão ali de cobrar tanta performance nesse momento da temporada, nesse exato momento? Agora, uma coisa que é muito triste, né? Eu tinha acabado esquecendo de falar, mas do João Vitor, né, cara? Acho que ele começou a ser um cara importante no jogo. Ele tinha sofrido uma falta já ali muito perto da área, que inclusive o Lourenço cobra e bate na trave. Poderia ter causado 2 expulsões. Eu não entendi aquela expulsão que o Marcelo de Lima Henrique arrumou pro Iguatu a compensar a expulsão que ele não tinha dado, que era, a meu ver, era pênalti. Ele marcou fora. Eu não vi aqui ainda o lance, né, nos melhores momentos, mas aquela primeira falta que o João Vitor sofre, eu acho que foi dentro da área, na qual ele deveria ter expulsado o cara, ele deu amarelo. Não marcou o pênalti, deu a falta fora da área, se embananou todo. Aí no lance seguinte, o João Vitor não tinha nem a bola dominada ainda, não tinha chance clara de gol, por mais que o cara faça a falta e seja o último homem, mas não havia ali uma chance clara de gol. O João Vitor não estava em condição de fazer o gol, ele vai e expulsa o zagueiro do Iguatu pra compensar, né, a expulsão que ele não tinha dado anteriormente. Mas assim, enfim, né, o João Vitor vinha sendo esse cara importante na partida, começou a causar ali um pouco mais de desconforto no Iguatu na segunda parte e ele se machuca, né, cara?
Acho que é no mesmo pé que ele se machucou no treino contra o Sobral. E é complicado, né, cara? Porque é um jogador que sempre tivemos muita expectativa. Óbvio que nunca rendeu o que a gente esperava, o que a gente imaginava. E quando a gente acha que vai dar certo, acha que vai engrenar, acontece isso de novo. Eu não acho que o Ceará já fez trabalho de fortalecimento, já tentou estudar tudo que acontece com o João Vitor, mas triste, né, cara? Porque é um cara que é super talentoso e acaba que não engrena. Mas é isso, né? O Ceará já volta a campo agora domingo novamente. Acho que trouxe essa atuação de ontem, esse conjunto que entrou em campo, é capaz de trazer um leque assim pro Léo Condé de ideias que ele pode aproveitar, né? Acho que essa demonstração de profundidade de elenco que a gente precisava ver, a torcida precisava ver, acabou sendo mostrada pro Léo Condé. Tem muitas respostas para as perguntas que a torcida tem, né? Acho que na zaga, sem sombra de dúvidas, tem atletas ali que merecem ser oportunizados, merecem ter mais chances como titulares. O gol nem se fala, né? Enfim. E com os reforços que precisam chegar, né? Óbvio que, mais uma vez, né? Precisa de um centroavante, precisa de mais atacantes, precisa de um ponta, precisa. Aí eu vejo, né? Eu enxergo que como precisa de um meia. Acho que chegando essas peças a gente pode começar, assim, de fato, a pensar num time mais robusto, num time mais forte. E com certeza a gente vai passar pela nossa primeira prova de fogo. Eu acho que espero que esse elenco mostre mais raça, mais vontade, mostre ser aguerrido como foi aquele elenco do ano passado, que por vezes faltava técnica, mas os caras compensava ali com vontade, com raça, com, de fato, o sentimento de torcedor dentro de... No mais é isso, rapaziada. Se você chegou até aqui até o final do vídeo, eu agradeço muito. Peço que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo, deixa aqui teu comentário, a gente quer ouvir tua opinião, o que é que você mudaria, o que é que você não mudaria. E é isso, valeu, rapaziada, um abraço, até mais, chama!